Pessoal, estamos aqui, nosso primeiro podcast da OAB Venda Nova. Muito feliz por inaugurar mais esse canal de comunicação. Hoje trazendo um assunto tenso, um assunto que é muito importante para a OAB, para os advogados, para a sociedade em geral, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. E o nosso convidado, mais do que especial, segundo vice-presidente do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Minas Gerais, Dr. Felipe Laranjo, que vai aqui esclarecer e conversar com a gente sobre o TED. Temos também os participantes, eu, o Arley Belo, presidente da OAB Venda Nova, o Dr. Giovanni Corrone e o Dr. André Apolinário, que são conselheiros. Quero dar as boas-vindas a todos, agradecer em nome da OAB Venda Nova a participação. Estamos todos aqui em casa e eu passo para se apresentar, Dr. Felipe. Bom dia, presidente, Dr. Arley. Um prazer, foi uma honra receber esse convite. Participar do primeiro, nós estávamos comentando aqui, o primeiro ele entra para a história, entra aí para a história mesmo da própria subseção. Então, assim, é um prazer e principalmente falar de um tema no qual eu gosto tanto, que é ética, e a qual já estou envolvido aí há mais de 10 anos. Hoje estou segundo vice-presidente do Tribunal de Ética. Dentro da minha história no Tribunal de Ética da OAB de Minas, eu iniciei lá como defensor dativo, mais 3 anos como julgador, membro julgador de turma, e hoje então tive essa honra de estar atuando nesse cargo. Também sou também diretor, secretário adjunto da Comissão de Direito Penal e Econômico da OAB de MG, e assim, eu tenho só a agradecer, já tenho um carinho enorme pelo senhor, pelo trabalho. Nós já tivemos oportunidades, inclusive, de encontrar aí em aulas, em cursos. O doutor André, é um prazer, um jovem advogado, eu sei, promissor, a gente sempre conversa aí, prazer estar aqui na presença do senhor. Prazer todo meu. Senhor doutor Giovanni também, um prazer, acho que já tive a oportunidade, já conversamos rapidamente, mas hoje nós vamos ter a oportunidade de conversar, os dois aqui enquanto conselheiros da subseção, também estão aí envolvidos com o Tribunal de Ética. Então, doutor Arley, foi um prazer enorme, espero que possa agregar aqui a esse podcast. Obrigado. Uma experiência fantástica, com certeza vai acrescentar muito. Doutor André. Olá a todos, é um prazer, uma honra participar aqui desse primeiro podcast da OAB Venda Nova, com um tema tão relevante, e complexo ao mesmo tempo. Meu nome é André da Cunha Apolinário, estou conselheiro da OAB Venda Nova, também sou presidente da Comissão de Igualdade Racial e faço parte também dos delegados de prerrogativa da OAB. E é isso, e aí espero acrescentar nas experiências que eu estou tendo em relação a que é uma coisa nova, porque como conselheiro eu tenho recebido diversos processos disciplinares para atuação como relator. E tem sido uma honra e muito aprendizado. Agradeço realmente a oportunidade. Também vai acrescentar muito o nosso bate-papo. Doutor Giovanni. Bom dia a todos. Agradecer pela oportunidade. Feliz e agradecido de estar aqui hoje nesse primeiro podcast. Tema de relevância. Aproveito para cumprimentar o presidente, o nosso convidado, o conselheiro doutor André também, para que a gente possa somar com esse tema que de fato é desafiador, mas certamente com base na experiência de cada um aqui a gente consegue bater um papo tranquilo, levar o que tem de ser levado. Atualmente estou na condição de conselheiro na OAB Subseção Venda Nova e atuo também com processos disciplinares em Ribeirão das Neves já há cerca de 15 anos. E é isso. Agradecer a todos, sejam todos bem-vindos aí e vamos seguindo. Muito bem. Como a gente está vendo, vai ser um assunto muito complexo, mas com o nível dos participantes facilita muito o nosso bate-papo. A gente pretende dividir o podcast em 4 blocos. O primeiro bloco, falar do processo de ética, a contextualização do processo de ética. Depois, no segundo bloco, os procedimentos. O procedimento no Código de Ética e Disciplina, também um assunto mais técnico. No terceiro, as experiências e desafios que nós temos com a ética,
a disciplina, como advogado, como gestores da OAB, e fechando a abordagem ética da advocacia. O tema, ele é muito relevante, ele é amplo, então certamente merecerá novos podcasts. A gente não pretende aqui esgotar tudo. As sanções, as infrações, por exemplo, a gente pode fazer um outro podcast para discutir isso. Não impede da gente estar conversando sobre isso, mas o assunto é longo. O assunto, ele demanda vários encontros para a gente poder trazer o mínimo conhecimento ali possível a respeito disso. De forma que hoje é mais os procedimentos, né, que a gente, algo mais técnico, e as dicas para os advogados aí evitarem cair naquilo que mais tem ocorrido no processo de ética e disciplina, o que a gente está vendo por dentro, como que o colega advogado pode evitar, não é, dicas fáceis, rápidas, do colega advogado evitar o processo de ética e disciplina, que é sempre muito tenso, é muito desagradável, porque é doloroso. Enfrentar um processo de ética e disciplina é algo muito pesado e que a gente procura e tem que procurar no dia a dia da advocacia evitar. Né? A advocacia é sempre essa questão de embate e interesses, e a gente sabe que pode resvalar para a ética e disciplina. Então, nesse primeiro bloco, eu gostaria já de perguntar para o doutor Felipe, quer dizer, a gente tem uma estrutura jurídica e o organograma, né? A gente parte ali da Constituição Federal, a gente tem a Lei 8.906, que é o Estatuto da OAB. Por decorrência do Estatuto da OAB, nós tivemos o Código de Ética e Disciplina, que é a resolução número 2 de 2015, né, do Conselho Federal da OAB. A gente tem inúmeros provimentos, a gente tem uma jurisprudência farta, tanto no Conselho Federal quanto na OAB estadual, que a gente vira e mexe tem que ir pesquisar. A estrutura, o organograma, a gente tem nas subseções as instruções, que são os conselheiros, que são nomeados relatores, para colher os documentos, não é, para colher as provas de uma maneira geral, perícia, documento, testemunho. Vai para o TED, que seria a primeira instância. Depois tem o Conselho Estadual, que seria a segunda instância. E aí tem uma instância especial, o Conselho Federal em Brasília. Então, doutor Felipe, como que o senhor vê lá como segundo vice-presidente do TED essa estrutura de legislação, de jurisprudência e essa estrutura organograma do Tribunal de Ética e Disciplina do nosso colega que nunca teve contato com a ética e disciplina, ou aquele que está, infelizmente, sendo ali averiguada a situação, para ter esse conhecimento? Como é que o senhor pode introduzir esse assunto para a gente? Bom, o Tribunal de Ética, ele é o órgão jurisdicional previsto no Estatuto, responsável ali pelo julgamento dos procedimentos, infrações e também consultas. É um dos órgãos, é o maior, eu acho que eu posso afirmar isso, órgão dentro da estrutura da OAB. E dentro do Tribunal de Ética você tem a Comissão de Admissibilidade, que seria essa parte de instrução. Desculpa, mas é maior em número de gente trabalhando? Como é que... De estrutura mesmo, né? Eu falo porque o maior não só de servidores, sim. Você imagina, os conselheiros das subseções que fazem a instrução, eles também tendem ali a fazer parte do Tribunal de Ética. É o órgão, Minas Gerais hoje são 18 turmas, né? Dentro da capital 18. E no interior, Varginha, Pós de Caldas, Belândia e Juiz de Fora. Então são 18 turmas com 10 jogadores, são 180. Dentro da nossa estrutura nós temos a Comissão de Admissibilidade, que é o que está relacionado aos conselheiros das subseções, que quem faz a instrução, oitiva. Você tem a Comissão de Julgados, né, de Execução de Julgados, que é uma das minhas principais funções dentro do Tribunal de Ética, que é a execução, que é a instauração de preventiva, receber prestação de contas. Ali é o final, né? Eu brinco muito que é a AVEC.
é onde eu assino e cumpre as sanções, seja elas quais forem. E você tem ali hoje, que é o nosso principal, que é o Donaldo, presidente, que eu mando até um abraço para ele aqui, que tem feito um trabalho brilhante, que além de toda essa estrutura, ele tem a estrutura que são as 18 turmas, que quando o processo chega, ele vai distribuir para uma das turmas, dentro de uma das turmas. Dentro de uma turma vai ter um relator e 4 vogais, né? A estrutura de 10, 5 participam. Então, assim, você pega desde o recebimento até a execução. Quando ela vai para o recurso ou para o Conselho ou para o Conselho Federal, sai ali da nossa jurisdição, da nossa competência, mas ao final o resultado também retorna, seja para cumprir, seja para revogar uma sanção ou aplicar uma sanção. Então, a nossa estrutura ela vai de ponta a ponta ali, então ela demanda um volume grande de advogados, todos voluntários, assim como os doutores são também, além dos funcionários. E aí a gente brinca que o espaço físico do Tribunal de Ética de Minas também é o maior espaço. Não sei se os senhores conhecem, é uma estrutura muito grande e tem ainda a sala de execução que fica do outro lado do prédio. Então, assim, realmente é uma estrutura enorme, necessária. E também tem o regimento interno do Tribunal de Ética de Minas, né? Nós ainda seguimos, eles têm essa estrutura, estatuto, código. É uma coisa impressionante, eu não sabia que era maior organismo dentro da OAB. E, inclusive, a gente estava falando antes aqui da situação de advogados especializados. Sim. Né? Abre-se aí uma nova porta, porque é muito importante. Se não fosse importante, não era o maior organismo dentro da OAB, maior estrutura da OAB. Então, é necessário o advogado especialista em TED. Sim. E a gente sente muita falta disso, né, doutor? Só um complemento, e a previsão é um órgão independente. Tem a nossa independência, e isso é um trabalho muito bem feito pelo Donaldo, a doutora Maria Flávia também. Não tem interferência política. Sim, porque ainda que nós somos de nomeação do conselho, de confiança do presidente, ali a gente não pode, se ele não tiver essa dependência, você acaba criando uma máquina grande, porém sem resultado. E que mudou isso nessa gestão. Isso está claro aí, tanto no julgamento de aplicações de sanção e também de improcedências também. E tem, além da legislação específica à advocacia, nós também utilizamos as leis extravagantes quando dá omissão, né, do nosso código. Por exemplo, processo penal, processo civil, ônus da prova. Então, se não há previsão ali, a gente tem que buscar nas normas o que aplica, porque ainda que haja o código e diversos regimentos, normas, né, em relação ao Tribunal de Ética, ela é enxuta em relação ao outro direito. E, principalmente, quem está acima é sempre a Constituição. Eu reitero muito isso com os julgadores, com todo mundo, falo, olha, antes de verificar regimento, estatuto, código, processo penal, processo civil, tem que ter Constituição, ampla defesa, contraditório, publicidade, tudo. Isso aí é o principal. A gente não pode abrir mão disso para que depois a gente venha aplicar. Então, ali, para mim, como todo direito, a Constituição ela é o pilar principal. Essencial. Nossa estrutura, vamos lá, quase 90% do arquivo foi encerrado. Eu não estou com os números atualizados, mais de 1000 processos, não me falha a memória, o presidente arquivou de prescrições. Processos que estariam ali prescritos, que você demandaria, iria para uma turma julgadora para chegar lá, olha, eu estou julgando prescrito. Uhum. Eu vou falar pela execução, acho que foram 700 suspensões. Bastante. E as suspensões geram revisões, geram prestação de contas, e aí é um resultado muito importante do Tribunal de Ética, tá? Porque quando você aplica a sanção de 30 dias e até que preste contas, se prestar contas no primeiro dia, ele cumpre os 30. Isso aí não tem como dar. Mas se ele não prestar essa conta e ultrapassar 30 dias, ele vai permanecendo ali. E eu acho que é um resultado excelente, tanto para o advogado, né, para a advocacia, e para o nosso assistido, que recebe ali o valor da demanda.
A prestação de contas que fala é o resultado da execução. Sim. Devolução do dinheiro. Do dinheiro com a prestação de contas. Ou seja, olha, tem atualização monetária, né? Então, e dependendo do valor, você vai intimar o interessado para se concorda ou não. Que eu acho que isso foi um grande... Essa mexida no nosso Tribunal de Ética, quando o Donaldo assumiu, com mérito também do nosso presidente Sérgio Leonardo, a nossa vice-presidente, a tesouraria, que deu essa independência e essa necessidade de tirar o Tribunal de Ética da inércia, é importante, né? Então, essa função. Porque o Tribunal de Ética não é a função só, quando o pessoal é só punir. Eu acho que o Tribunal de Ética, a principal função é proteger os advogados, sim, os bons, e a sociedade. De perseguição. Sim. E não deixar que os maus advogados eles contaminem a imagem da advocacia. Então, quando você pune um mau advogado, você acaba nos protegendo, né, como forma. E a gente também, a casa organizada para poder exigir, né, as prerrogativas. Então, querendo ou não, está tudo entrelaçado. Sim. Essa importância. E aí, Doutor Felipe, foi feito uma espécie de mutirão? Não. Ou foi feito só uma implementação de um sistema que deu certo? Raça, dedicação e pessoas, né, cercados de pessoas que estão dispostas com a mesma ideia de vamos trabalhar junto. Sessões com processo assim, começando no hora da tarde, teve sessões que acabavam 1h da manhã. É pesado. Então, colaboradores da OAB também, a gente não pode deixar. Sem dúvida. Estão lá. Então, assim, não houve porque é difícil o mutirão por causa do sigilo. Eu não posso falar, olha, vamos aqui 30 advogados voluntários para a gente poder fazer um relatório, para poder fazer o processo andar. Mas aí você tem o problema do sigilo. Então, você tem que ter na sua estrutura para utilizar. É muito complicado. Complexo. Isso é a estrutura da OAB, da seccional. E os conselheiros aqui, doutor André, como é que está essa situação? Você, como relator, os dois relatores, como é que a subseção lá aqui de Venda Nova, a gente está vendo essa estrutura, esse primeiro contato, a subseção nova, todo mundo aprendendo junto. Quer dizer, é uma coisa muito mais manual, não é? Como é que é o trabalho da relatoria? É um trabalho, como diz, empenhado, mas lembrando, né, como bem falado, é uma subseção nova, mas é uma subseção que começou com a quantidade de advogados grande. Nós temos hoje mais de 1.500 advogados. Então, os conflitos, como em qualquer relação humana, que dirá na advocacia, vão existir, né, com o cliente, e a gente recebe e tem que ter a sensibilidade, primeiro, por ser nova, criar, acompanhando, obviamente, né, a seccional, criar os procedimentos e implementá-los, né? Então é uma luta, mas é uma luta importante, né? Porque é ela que gera, como bem falado pelo doutor Felipe, a dignidade mesmo da advocacia, ela que fiscaliza a conduta do advogado. Então eu recebi como relator o primeiro processo. Eu confesso que eu fiquei bem preocupado, mas foi também a hora que eu comecei a estudar a lei que rege o procedimento, eu criei um carinho também pela lei. Eu achei interessante, ela lembra muito a minha atuação que é no criminal, a forma como ela é conduzida, ela lembra muito o processo, lógico, com as suas peculiaridades, claro, mas assim, ela é uma mistura de direito administrativo com o processo penal. Então, acabou que eu tive essa similaridade, em razão dessa similaridade, eu acabei conseguindo, né, ter aí, já estou caminhando, já tive esse ano passado, só do segundo semestre, tive 4 processos disciplinares que eu estou como relator. É muita responsabilidade. Doutor Giovanni, explica pra gente como é que o senhor vê os desafios. Sim. Como relator, como atuante na disciplina da OAB Venda Nova, como é que você vê essas dificuldades que surgem, como que você enxerga o Tribunal de Ética e Disciplina, esse braço que nós somos na subseção Venda Nova? Sim. Primeiro é parabenizar pelo empenho, que de fato realmente desafogou muito em termos de procedimento disciplinar na OAB. Parabenizar o doutor André pelo desafio, porque de fato não é fácil.
Só que nós tivemos, inclusive, uma inovação também por parte da OAB estadual, que foi fornecer aquele curso para relatores e instrutores. Acho importante frisar, porque deu uma referência muito boa para quem está começando na condição de relator. É uma, eu não digo dificuldade, mas um desafio que foi, de certa forma, minimizado por causa desse link que foi disponibilizado para os instrutores e relatores. E o que eu consigo perceber em Venda Nova, uma particularidade que ajuda muito também, é que lá a quantidade de infrações não é tão grande. Isso já é quase que cultural dos advogados. E entra na questão que o doutor falou, né? A gente acaba protegendo os bons advogados quando se faz o que tem que fazer. Acho uma experiência muito bacana, muito importante ser feito. Quero frisar de novo essa questão do curso para os instrutores e relatores, é muito bom. E um ponto interessante também que acaba nos treinando é o fato da triagem. A gente acaba fazendo uma espécie de triagem, um atendimento para os representantes, e por muitas das vezes percebe-se que a pessoa ali na origem a gente já consegue sanar muita coisa. O doutor Felipe frisou uma questão muito importante, que é essa situação das legislações serem esparsas, né? Então tem muita coisa envolvida, é uma lei aqui, outra ali que se tem que consultar. E aí dá para pegar um gancho nessa importância, inclusive, da questão da atuação específica do advogado. Além de ser um nicho muito importante de atuação, tanto para quem está começando, para quem advoga, é uma experiência nova, né? Poder advogar com procedimento disciplinar. E aí eu já encerrando minha fala, eu aproveito para dar aquela indicação. Quem responde a processo disciplinar, não é interessante que a própria pessoa atue em defesa própria. Já estive atuando como dativo e consigo perceber que quando há o envolvimento emocional, você, por consequência, afasta a questão técnica. Então é importante a presença do dativo, e não havendo a possibilidade do dativo, que o advogado, caso lamentavelmente responda a um procedimento disciplinar, é importante e interessante que ele procure sim um especializado. Um colega. Acho que esse é o caminho, isso é muito importante. Muito bem. Para a gente fechar esse primeiro bloco, doutor Felipe, no final da sua fala você começou a falar sobre a importância do Tribunal de Ética e Disciplina. Como é que o senhor vê a importância do tribunal para o advogado, para os advogados, para a sociedade, para a magistratura, para os clientes, para a sociedade em geral? Como é que o senhor vê a importância do Tribunal de Ética e Disciplina para a gente fechar esse primeiro bloco? Vamos lá. Minas Gerais, se não me falha a memória também, não tem a precisão dos dados, são mais de 135, chegando a 140 mil advogados inscritos. E o advogado hoje, né, a gama de atuação do advogado, eu acho que eu nem sei mais especificar. Quantos anos, né? E o advogado, muitas vezes, ele é a voz daquele cidadão em relação ao poder público, ou mesmo no direito de família, ou independente da área que for. Então, a relação nossa de confiança com o cliente ela é muito grande. Então, querendo ou não, o advogado envolve ali das nuances do caso com o cliente, e isso é necessário. Mas, porém, você sempre tem em toda classe, assim, isso não é só na advocacia, mas toda classe, você tem aqueles que aproveitam da atuação para benefício próprio e prejudicar. Então, o Tribunal de Ética, quando ele abre essa porta porque lá o cidadão comum também pode, né, procurar lá e fazer a representação, tem ali a orientação, a gente não pode advogar, mas você orienta, principalmente quando a pessoa é muito humilde, para poder um direito, ou também, né, o direito de pedir, de peticionar, isso aí é direito de todos, de procurar a resposta se há ou não aquele pleito deve ou não ser procedente. E aí, quando você atua no Tribunal de Ética capacitado, um Tribunal de Ética que funciona, respeitando todos direitos de defesa, direito do advogado, porque ele não está julgando infração ética do advogado, nós estamos julgando pessoas, a pessoa, né? Infração enquanto advogado. Então você, fazendo esse filtro, e ao final, depois de tendo um julgamento justo, eu acho que o justo não é punir, nem é passar a mão na cabeça, justo é dentro do procedimento, enquanto julgadores, enquanto relatores, respeitando e com seu poder de discricionariedade, com cautela e conhecimento de causa, dar o seu parecer ou dar a sua decisão, com todo o direito de quem não concordar de recorrer, aí se punindo ou se não, julgando ou improcedente aquela ação, você começa a
filtrar e eliminar aqueles que aproveitam e contaminam a classe de 135 mil advogados. E eu falo de mais de 1 milhão no Brasil. Então ela é uma base ali para mostrar, olha, nós não estamos aqui para prejudicar e não estamos aqui para passar a mão. Mas nós vamos dar a resposta tanto para a advocacia quanto para a sociedade daqueles advogados que aproveitam das prerrogativas, da função para benefício próprio, para oferir vantagens. Sim. Perfeito. Então o Tribunal de Ética, eu acho que ele é dentro da base, né, dos pilares da advocacia ali, da OAB, ele é aquele pilar, que muitas vezes não é visto com bons olhos. E certa vez, só para concluir, um advogado falou comigo, olha, não sei para que vocês batem no peito que o Tribunal de Ética está funcionando, está julgando, tem que deixar isso parado. A minha resposta foi, você tem algo a temer em relação ao Tribunal de Ética? Não. Eu falei, então deixa a coisa funcionar bem. Quem não teme, né, não deve temer. E se por algum motivo for responder um processo administrativo, vai ser respeitado o seu direito, ampla defesa contraditória. E então, eu acho que nós somos a base ali para recuperar, não vou dizer recuperar, mas porque a advocacia seja respeitada. Cada um na sua função. Nós temos a nossa cota parte, prerrogativa, cada um ali, né, dentro dessa máquina nossa, mas a gente está ali no cantinho ali, tentando, calado, né, no sigilo, fazendo o trabalho em prol da advocacia, logo reflexo na sociedade. Excelente. Essencial trabalho. Eu percebi muito receio, falando agora de experiência com relação a essa indisposição, eu recebi um receio dos advogados, falando, você vai ser relator dos processos numa subseção pequena, você vai ganhar o que com isso? Isso vai ficar ruim para você, as pessoas vão ficar com raiva de você. Porque na hora que o advogado recebe, se ele não tiver aquela consciência de que é como bem falado pelo Dr. Felipe aqui, que é um procedimento para onde ele vai ter o contraditório pela defesa e ele vai poder ali ter a oportunidade de se justificar e às vezes de mostrar que ele tem razão, e sim, como for uma coisa inquisitória, uma coisa de ataque, ele toma isso para si e acaba criando sim essa indisposição, ainda mais na subseção pequena. Mas eu tive a experiência, foi o contrário. As pessoas, eu percebi que quem passou pelo procedimento, e eu fui relator, eu dei a oportunidade da forma do procedimento, tentei ser o mais técnico possível, né? E eu acredito que foi que assim que vai crescendo e vai desmistificando essa situação de que nós estamos ali para atrapalhar os advogados. Posso concluir com uma fala que eu sempre falo? Eu falei, olha, quando a gente toma porrada demais. Então, assim, eu sempre brinco e falo, olha, se você respeitou todo esse procedimento, agiu, todos estamos sujeitos a erro, claro, não quer dizer que toda decisão nossa vai ser perfeita. Mas se aquele advogado, você tendo respeitado os seus direitos, ao final não concordar com o seu parecer, com a sua decisão e tornar inimigo, pode dormir tranquilo. Se ele tornou seu inimigo, ele não serviria para ser seu amigo. Então não vai fazer muita diferença. Claro, sujeito a erro nós estamos. E também tem que ter humildade de quando errar, voltar. Então aquele que torna inimigo por um procedimento administrativo não favorável ao interesse dele, com toda certeza não serviria para ser seu amigo. E é uma forma que você trabalha tranquilo. É verdade. Com essas palavras, então, nós encerramos o primeiro bloco e vamos para o segundo bloco falar sobre o procedimento do Código de Ética e Disciplina.